Bom dia aos irmãos, vamos dar início ao nosso culto, à nossa escola bíblica dominical desta manhã, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua santa presença, Senhor. Te louvamos, ó Deus, muito pela vida de cada participante deste culto. Ó Deus, te pedimos, Senhor, receba o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, e a nossa confissão de pecados, Senhor. Perdoa cada um deles, Senhor, que tem atrapalhado a comunhão contigo, tem atrapalhado, Senhor, ouvir a Tua voz. Senhor, fala-nos fortemente nesta manhã, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa fazer morada no nosso coração, de maneira tal, Senhor, que o nosso viver, o nosso pensar, o nosso falar seja inteiramente, Senhor, voltado para Ti, Senhor. Perdoa as nossas imperfeições, as nossas falhas, Senhor. Esteja abençoando a cada lar participante deste culto, Senhor, a cada família, restaurando os lares que estão, ó Deus, cultuando a Ti neste momento. Essa é a nossa oração com o perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, 1 Coríntios 6, de 9 a 11. 1 Coríntios 6, de 9 a 11 diz assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? Que nós possamos entender que todos esses têm salvação quando eles são lavados, são santificados, são justificados no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo do nosso Deus. Que Deus esteja nos abençoando através dessa palavra. Seja bendito o meio
Vamos orar, momento de intercessão. Coloque os seus pedidos nos comentários. Vamos agradecer pelas muitas bênçãos recebidas. Vamos pedir pelos enfermos, pelo número de enlutados que aumenta muito. Vamos pedir por aqueles que estão desempregados. Vamos orar, vamos buscar a Deus, nós todos orando neste momento. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por termos essa oportunidade, Senhor, de virmos ao Teu trono santo, Senhor, para Te buscar, para levar, meu Deus, perante o Teu altar, as nossas culpas, Senhor, as nossas ofensas, Te pedindo, ó Deus, perdão por cada uma delas, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja ouvindo a nossa oração, que o Senhor esteja, ó Deus, cuidando de cada um dos pedidos, Senhor, que estão sendo colocados neste momento, que estão sendo, ó Deus, direcionados a Ti, seja através de comentários, Senhor, seja através das orações feitas nos lares, seja através, ó Deus, de pensamentos a respeito de pedidos de oração. Senhor, Tu conheces cada coração, Tu conheces, Senhor, as nossas necessidades. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja, meu Deus, descansando o nosso coração, Senhor, em Ti. Ó Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja nos aumentando a fé, Senhor. Aumenta-nos a fé, Senhor. Meu Deus, esteja trabalhando as nossas vidas, Senhor, pois nós sabemos que podemos crer em Ti, que em Ti, Senhor, há cura, em Ti há transformação, Senhor, em Ti há salvação, Senhor. Esteja, ó Deus, restaurando, Senhor, os enfermos. Esteja, ó Deus, com a Tua mão curadora, Senhor, transformando vidas. Meu Deus, a vida que está no leito da UTI, Senhor, que está no leito de uma enfermaria, no leito de uma cama, ó Deus, nós cremos que o Senhor pode restaurar essas vidas. E nós pedimos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, para que isso aconteça, Senhor. Esteja, ó Deus, abençoando aqueles que têm se recuperado, Senhor, das doenças. Aqueles, ó Deus, que têm tido já um novo ânimo, Senhor, um novo fôlego, Senhor. Abençoa esses lares, abençoa essas vidas, Senhor. Te pedimos, ó Deus, para aqueles que estão enlutados, Senhor, cada vez mais aumenta o número destes, Senhor. Te pedimos, Senhor, conforte a cada um, console através do Teu Santo Espírito. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abrindo portas de emprego, Senhor, por muitas pessoas que estão desempregadas, Senhor. Te pedimos, ó Deus, pelos necessitados, Senhor, aqueles que não têm escolaridade, que não estão encontrando oportunidade, Senhor, de emprego, Senhor, não tem muitas qualificações, mas nós cremos, ó Deus, que através do Teu povo, Senhor, através do Teu Santo Espírito, o Senhor direcionará pessoas, Senhor, para ajudar essas pessoas que se encontram dessa maneira, Senhor. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que estão enfrentando, Senhor, dificuldades no casamento, Senhor, dificuldades no relacionamento familiar. Restaura, Senhor, esses lares, Senhor, abençoa, Senhor, não deixe que Satanás vença essa guerra, Senhor. Te pedimos, ó Deus, Senhor, continue a habitar, Senhor, a fortalecer a Tua igreja, Senhor. Continue, ó Deus, a fortalecer aqueles que têm se apegado a Ti neste momento, Senhor. Aqueles que têm buscado, Senhor, a Tua orientação, que têm buscado fazer a Tua vontade. Recompensa-os, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a abençoar, Senhor, aqueles que estão, apesar de todas as dificuldades, Senhor, que estão tendo uma vida agradável, Senhor, que estão tendo uma vida, Senhor, prazerosa em Ti, Senhor, nós te louvamos por essas vidas.
Nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos que a nossa alegria não depende, Senhor, de ouro nem prata, mas de Ti, Senhor, que a nossa paz, Senhor, que recebemos de Jesus Cristo, ela seja cada vez mais constante, Senhor. Ó meu Deus, nós te louvamos, porque através do Teu Filho nós temos paz contigo. Te pedimos, ó Deus, por cada participante deste culto, Senhor, por cada um que acessar esse culto posteriormente, Senhor, abençoa cada um, Senhor, fortaleça a fé. Meu Deus, retire toda sorte de dúvida, Senhor, que houver no coração dos nossos irmãos, no coração daquelas pessoas, Senhor, que ainda andam titubeando, Senhor, em relação a crerem em Ti, Senhor. Essas pessoas, meu Deus, basta olhar ao redor, Senhor, e ver as maravilhas que o Senhor faz a cada instante, Senhor. Basta olhar para cada uma delas, Senhor, para ver a maravilha que o Senhor faz na vida dessas pessoas. Nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito toque no coração de cada uma delas. Ó Deus, te louvo, meu Deus, pela oportunidade que temos de Te servir, pela oportunidade, meu Deus, que temos de proclamar a Tua palavra, de ler a Tua palavra, de cantar cânticos a Ti, Senhor. Te louvamos por isso. Ó Deus, Tu sabes das nossas fraquezas, Senhor, tanto das minhas, quanto dos nossos irmãos. Senhor, fortaleça-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Esteja, ó Deus, abençoando a vida do pastor Valdomiro, Senhor, sua família, abençoando os pastores que estão à frente das igrejas, Senhor, cuidando, alimentando, Senhor, a cada um deles, para que eles possam ter sabedoria para alimentar o Teu rebanho, Senhor. Receba o nosso culto, o nosso louvor, Senhor, receba a nossa oração. É isso que te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Vamos ler Atos capítulo 11, de 1 a 4, parte A,
e Atos 11, 17 e 18. Atos 11, de 1 a 4, parte A, e Atos 11, 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem. Então Pedro aqui ele começa a explicar o que a gente já viu na lição passada. E no 17 ele diz assim: Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Amém? Em Atos 11 é descrito o relacionamento da igreja de Jerusalém com os gentios de Cesareia, com os gentios de Antioquia, que creram em Jesus como seu Salvador. A comunhão com os gentios era uma experiência nova para os judeus, porque durante toda a vida deles, todos os ensinamentos que eles recebiam, eles consideravam os gentios pagãos e forasteiros. De acordo com a tradição, o gentio deveria se tornar judeu a fim de ser aceito, mas agora os judeus e os gentios se encontravam unidos pela fé em Cristo Jesus. Em Gálatas 3, 26 a 28, nós já lemos aqui, sempre é bom lermos para reforçar, diz assim: Porque todos sois filhos de Deus, os convertidos, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, nem há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Em Atos 11, nós vemos a descrição de 3 reações que os cristãos judeus tiveram em relação aos cristãos gentios. E hoje nós vamos estudar a primeira reação, que foi a aceitação dos gentios. Lembrando que no domingo passado, quando nós estudamos, foi a conversão de Cornélio e também dos que foram convidados por ele. Então tinha amigos íntimos, tinham familiares também. E nós vimos que eles foram batizados além de se converterem. E após isso, Pedro foi convidado por eles para permanecer por mais alguns dias. Então ele pega e volta agora a Jerusalém. Assim que Pedro voltou a Jerusalém, foi imediatamente procurado por membros de um partido extremamente legalista dentro da igreja da Judéia. Eles repreenderam Pedro por ele ter tido comunhão com os gentios e por ele ter se alimentado, comido com eles. É importante lembrar que os cristãos judeus, eles ainda não tinham entendido a relação entre a lei e a graça, entre judeus e gentios, entre Israel e a igreja. A maioria dos cristãos entendem essa verdade hoje, mas nós entendemos porque temos à nossa disposição as cartas, Romanos, Gálatas, Efésios, Hebreus. Lembrando aos irmãos que participaram do culto domingo passado que o pastor pregou sobre a divergência que havia nesse tempo. Então foi necessário Paulo escrever aos Gálatas explicando porque eles queriam judaizar a igreja, porque algumas pessoas queriam convencer outras pessoas. Então essas e demais cartas foram necessárias serem escritas pelos apóstolos, ou especificamente pelo apóstolo Paulo. Mas o fato é de que a igreja da Judéia tinha muitos sacerdotes que eram convertidos e continuavam a zelar pela lei, como nós vimos lá em Atos 6. E até mesmo para os cristãos judeus em geral, essa transição foi difícil, foi dolorosa. Não se tratava apenas de religião, mas também de cultura. E é sempre muito difícil, irmãos, mudar costumes culturais. Então esses legalistas, eles faziam distinção entre os gentios e os judeus, mesmo depois de Pedro demonstrar que não havia diferença alguma entre eles.
Deus havia declarado os gentios puros, nós vimos lá, ou seja, aceitáveis a Deus pelo mesmo critério pelo qual os judeus eram aceitos, a fé em Jesus Cristo. Então Pedro não tinha o que temer, ele apenas seguiu as ordens do Senhor, obedeceu e o Espírito Santo havia confirmado claramente a salvação dos gentios. Os apóstolos, o apóstolo Pedro, ele faz uma recapitulação da experiência vivida ali, e desde o início ele relatou esse episódio. Quando ele terminou, os legalistas judeus retiraram as suas acusações, glorificaram a Deus pela salvação dos gentios. Nós lemos lá em Atos 11:18, e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Curioso, irmãos, é que essa atitude não encerrou essa questão, não encerrou esse problema. Posteriormente, esse mesmo grupo se envolveu em uma discussão agora, uma discussão controversa com Paulo a respeito dos gentios, lá em Atos 14:26 e 15:2. Nós teremos a oportunidade de chegar lá, já que estamos estudando capítulo a capítulo. Então, mesmo depois da Assembleia em Jerusalém, eles continuaram a atacar Paulo e a invadir as igrejas que Paulo fundava. Chegavam ao ponto de atrair cristãos para uma vida de obediência à lei. Eles buscavam os cristãos, instruíam para uma obediência à lei. Muitas igrejas fazem isso. Nós vimos também o pastor comentando no domingo à noite sobre isso. Viver dentro do Antigo Testamento, deixando de lado a graça salvadora de Jesus Cristo, deixando de lado a fé. E é possível que muitos dos legalistas judeus, até sinceros, mas eles não compreendiam a liberdade em Cristo Jesus. Gálatas 5:1 diz assim: Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Ao se defender em Atos 11, Pedro ele apresentou 3 grandes evidências nesses versículos a respeito daqueles aqueles que estavam questionando. A primeira foi a visão de Deus, lá em Atos 11:12 e 15:17. Então ele estava explicando a visão que ele teve de Deus. A segunda, Atos 5:11. A segunda, o testemunho do Espírito Santo, agora sim, lá em Atos 12, 15 e 17. E a terceira evidência, lá em Atos 11, 16. Claro que nenhum desses homens que estavam ouvindo Pedro receberam a mesma visão, mas eles confiaram no que Pedro relatou para eles, mesmo porque eles sabiam que Pedro era muito mais ortodoxo que todos eles. Na vida pessoal, Pedro era extremamente legalista, era extremamente ortodoxo, tanto é que foi necessário Deus dar a visão para ele, para que ele abrisse o seu coração, abrisse o seu entendimento para compreender o que Deus queria, para compreender a vontade de Deus. Então eles entendiam que Pedro jamais ia procurar os gentios por conta própria, jamais ele inventaria história para depois ter que se justificar sobre esse encontro. Não era do feitio de Pedro, mas para eles o momento crucial não foi o testemunho de Pedro, e sim o testemunho do Espírito Santo, um depoimento do próprio Deus que realmente aquelas pessoas, aqueles gentios, haviam sido salvos. É interessante ver Pedro voltar até o dia do Pentecostes para encontrar um exemplo do que havia ocorrido na casa de Cornélio. Isso mostra que o batismo do Espírito Santo acompanhado por discursos em línguas não era uma ocorrência diária na igreja primitiva, não era algo comum que se buscava, que acontecia. Pedro também não pôde usar a pois dos samaritanos, por exemplo, pois eles receberam o dom do Espírito pela imposição das mãos, lá em Atos 8, de 14 a 17. Nós vimos isso, algo também que não era do cotidiano. Então Cornélio e a sua casa receberam o Espírito no momento em que creram em Jesus Cristo. O mesmo acontece hoje, quando cremos e aceitamos Jesus como nosso Salvador, como Senhor das nossas vidas, nós recebemos imediatamente o Espírito Santo. E não há necessidade hoje de falar em línguas, pois nós vimos que nesta época, especificamente nesse caso aí,
lá também no dia do Pentecostes tinham um objetivo. Nesse caso aqui era para mostrar que aqueles gentios realmente se tinham convertido, porque eles tiveram a mesma reação que os cristãos judeus lá em Pentecostes. Então, isso foi devido ao pensamento enraizado ali, judaico, que havia na igreja. Então, Pedro faz uma pergunta muito importante, e que também nós devemos sempre fazer essa pergunta para nós. Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quem sou eu, Rodrigo, para que possa resistir a Deus? Quem é você para que possa resistir a Deus? Pedro fez essa pergunta. Os legalistas não foram capazes de responder, obviamente, pois do começo ao fim da conversão dos gentios, a obra da graça de Deus estava presente. Ele deu a eles o dom de arrependimento e o dom da salvação quando eles creram. Nos próximos anos, Deus usaria as cartas de Paulo para explicar o conceito de um só corpo, segundo o qual os cristãos judeus e gentios são unidos em Cristo. Mas naquele tempo esse mistério ainda era oculto para eles. E assim sendo, nós da igreja de hoje não devemos julgar os nossos irmãos, não devemos julgar aqueles irmãos cristãos lá de Jerusalém, porque eles não se sentiram à vontade com a presença dos gentios na igreja. Algo importante e muito difícil que nós vemos nesse texto e no contexto atual da igreja é que os cristãos devem aceitar uns aos outros, não discutir diferenças culturais, questões secundárias de convicção pessoal. Não estou falando que não se deve discutir quando não está dentro da vontade, dentro do propósito de Deus, na palavra de Deus. Mas questões pessoais, convicções pessoais, eu acho isso, você acha aquilo. Paulo deixa bem claro lá em Romanos 14, de 10 a 13, que há consequências. Ele diz assim: mas tu por que julgas teu irmão? Ou tu por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então aqui ele está falando para aquele que está julgando. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós, prestem atenção, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Então aqui, nesse texto especificamente, ele está falando sobre alimento, que era a causa de um escândalo no contexto dessa carta, mas nós devemos aplicar aos nossos contextos. Se a cultura for escandalizar seu irmão, for fazer tropeçar o seu irmão, então haja de acordo com a palavra de Deus, haja de acordo contra essa cultura, ainda que você esteja certo. É sobre isso que Paulo está falando. As pessoas ali não estavam erradas a respeito do alimento, mas estavam escandalizando, então era necessário deixar isso. E os outros também não ficar julgando essas pessoas. Alguns cristãos judeus da igreja primitiva desejavam fortemente que os gentios se tornassem judeus. E alguns cristãos gentios desejavam que os judeus se tornassem gentios. Então, queridos irmãos, atitudes como essa causam sérias divisões na igreja, causam sérios problemas para a igreja, sérios problemas para o pastor, sérios problemas para o reino de Deus. Por isso temos que ter cuidado e seguir o exemplo lá em Atos 11, 18, repito. E ouvindo estas palavras, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. E para deixar claro quanto a esse estudo sobre a aceitação dos gentios pelos judeus, gostaria de ler Romanos 15. Vamos ler Romanos 15 para mostrar como Deus deseja que seja o relacionamento nosso uns com os outros. Vamos ler os versos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: mas nós, que somos fortes, devemos suportar, ou seja, dar suporte à fraqueza dos fracos, e não agradar a nós mesmos.
Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias do que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Irmãos, o preço que Jesus pagou na cruz foi muito alto para nós ficarmos analisando os erros do nosso irmão, para a gente ficar julgando um irmão que acabou de chegar à igreja, para ficar julgando a real conversão dele. Todos nós fomos pecadores, somos pecadores. Todos fomos recebidos pela graça de Deus sem nenhum merecimento. Nenhum de nós merecíamos a graça de Deus, mas Ele ofertou para cada um de nós. Pedro considerava os gentios impuros, não merecedores da salvação, da graça de Jesus Cristo, mas viu que estava errado nos seus conceitos, nos seus pensamentos, nos seus ensinamentos que havia recebido, e teve que dar testemunho para que a igreja daquela época também revisse isso. O Espírito Santo testificou que aqueles gentios foram realmente salvos. De fato, haviam crido, haviam recebido o Espírito Santo. Hoje, o Espírito Santo testifica também sobre a conversão das pessoas, mas não através da gente falando em línguas, mas através dos nossos frutos, através das nossas ações, através do que fazemos, do modo como agimos. Nós vimos lá que é impossível uma árvore boa dar frutos ruins, uma árvore ruim dar frutos bons. Não é possível. Então nós vemos, através dessa palavra, através deste estudo de hoje, que Deus chama a todos, Ele convida a todos. Convida a todos. Nós vimos lá no começo, nós lemos, aí em 1 Coríntios 6, de 9 a 11, diz: não erreis, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, olha aí, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E eu que alguns têm sido, alguns são assim, mas haveis sido lavados. Essas pessoas foram lavadas pelo sangue de Jesus. Haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo. Então eles desprezavam os samaritanos, eles desprezavam os gentios. Nós talvez desprezamos alguma classe social, alguma etnia. Nós sabemos que muitos pecam e não devemos concordar com os pecados, jamais. Mas devemos amar essas pessoas, devemos levar o evangelho a essas pessoas. E quando elas se converterem, elas vão ser lavadas, elas vão ser santificadas, elas vão ser justificadas no nome de Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então você que está participando deste culto, que ainda tem resistência a determinados irmãos, que ainda não conseguiu aceitar a determinados irmãos por causa do jeito daquele irmão, o jeito que aquele irmão chegou, esse irmão entenda, Jesus Cristo morreu por ele. Ele foi salvo por Jesus Cristo. Ele vai mostrar os frutos. Ele não tem que provar nada para a gente na realidade. Mas pelos frutos nós conheceremos, nós receberemos, nós mostraremos amor a essas pessoas. Você que está participando deste culto e que não é participante de uma igreja, não se converteu, não aceitou Jesus como Salvador. Nós vimos aí 10 tipos de pessoas que não herdarão
o reino de Deus, que não entrarão no céu se não forem lavados, se não forem santificados, se não forem justificados no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então peça nesse momento perdão pelos seus pecados, se converta ao Senhor. O Espírito Santo de Deus é quem lava, é quem santifica, é quem justifica. Senhor Jesus, através do teu santo nome, pelo sacrifício que foi feito na cruz, é capaz de te livrar, é capaz de te libertar. Nós temos visto muitas pessoas transformadas por amor, pelo amor de Jesus. Nós vimos aí Paulo, quando era Saulo, o que ele fazia, perseguia os cristãos, blasfemava, injuriava, mas mesmo assim, a graça salvadora de Jesus Cristo tocou no coração de Saulo. E sabe por quê? Porque ele buscava a Deus, ele buscava obedecer a Deus, ainda que no momento errado, ainda que de um jeito errado anteriormente. Mas Deus reconheceu a sua busca, Deus o chamou, Deus o levou até Jesus. Nós temos visto também quando o eunuco, mesma coisa, queria buscar a Deus, tinha interesse em buscar a Deus e se converteu porque Deus mandou Filipe. Nós vimos também que Cornélio, um homem temente a Deus, um homem que dava esmolas, um homem que fazia o bem, buscava a santificação, orava muito pedindo por isso. E Deus atendeu a sua oração enviando Pedro para que pregasse para ele e para as pessoas que estavam na sua casa, e aquelas pessoas se converteram. E Deus tem mandado a Igreja Batista Vida e Paz para chegar até você neste dia, nesta manhã, ou talvez se você está vendo o culto em outro horário, para chegar nesse exato momento, para falar que Ele está com a mão estendida para te receber, para te salvar, para te buscar do mundo que você tem vivido, de um mundo pecador, de um mundo que vive em trevas, e Ele está te chamando para a maravilhosa luz. Aceite esse convite, receba Jesus como seu Salvador. Se você tem esse propósito, você se sentiu incomodado pelo Espírito Santo de Deus, coloque nos comentários, eu aceito, ou então nos procure, passe a mensagem no privado para mim, Rodrigo, ou pastor Valdomiro. Nós vamos entrar em contato com você, vamos te orientar, nós vamos caminhar juntos nessa carreira cristã, que nós possamos pegar o exemplo do estudo que vimos hoje e colocar em nossas vidas para acolhermos melhor aqueles que Deus tem chamado para se juntarem a nós em comunhão, no serviço e na proclamação do Evangelho. Amém, irmãos? Que Deus esteja abençoando a cada um. Nós deixamos aí o convite. Amanhã, segunda-feira, jovens e adolescentes, teremos programação na nossa igreja. É o retorno da atividade da JAVIP, que é Jovens e Adolescentes, Vida e Paz. Então será no templo da igreja às 20 horas. Participe, nós ficamos ali em frente à praça principal do bairro Hilda, na avenida principal do bairro Hilda, em Aparecida de Goiânia. Então, se você é jovem, adolescente, se você é adulto e quer participar conosco, também está convidado. Será um prazer recebê-los, assim como será um prazer recebê-los hoje à noite, no nosso culto presencial, às 19 horas, na quarta-feira, no nosso culto de oração, que tem sido uma bênção. Na quarta-feira, 19 horas e 30 minutos, esteja lá. Se você não pode ir, pode pedir oração, a gente vai anotando as orações e vamos pedir e orar por você na quarta-feira. Nós temos as devocionais todos os dias de manhã. Se você acorda cedo, 6 horas da manhã, a irmã Áurea está ali animada, firme para levar o devocional para você, para orar junto com você. Às 8 horas da noite, a irmã Letícia também, mesmo vigor, orando por você, orando pela sua família. Então esteja participando dos devocionais. Quando não é a irmã Áurea, é a irmã Ana Clara. Quando é a irmã Letícia, é a irmã Carol, a irmã Carolina. Então vamos continuar firmes na presença do Senhor, em comunhão com o Senhor, buscando a vontade dEle e oração, pela oração. Leitura da palavra e oração, isso aí é uma chave que abre as portas do céu para Deus nos falar, para nós falarmos com Deus, para a nossa comunhão estreitar com o nosso Deus. Então faça isso, sempre orando, sempre lendo a palavra de Deus, participando dos cultos, porque a comunhão entre os irmãos também é muito importante. Uma maneira de ajudarmos uns aos outros, os itens da cesta básica.
Todo dia que você quiser doar os itens da cesta básica, você pode. Depende se é começo de mês, se é final de mês, temos dito isso. A fome, ela não espera. Ela não espera. Ela está ali a todo momento batendo na porta, então nós temos que estar sempre prontos para atender os nossos irmãos. E um convite, os irmãos estejam participando, assistindo aí o Culto Kids. Nós já começamos missões mundiais. Viva Jesus é poder. Esse é o tema do Culto Kids. Viva Jesus é poder. Nós tivemos no domingo passado a participação da missionária Sônia, lá de Guiné-Bissau. Então estejam prestigiando, participem também. As crianças e adolescentes que quiserem participar, mande oração, leitura bíblica, cantando também uma música. Para a gente será uma alegria colocar vocês participando do culto. O culto, ele deveria ser feito por vocês para o nosso Deus. Como não está tendo muitos voluntários, então eu coloquei à disposição, estou dirigindo, dirigindo o culto, levando a mensagem. Nós colocamos ali também louvores, mas o importante é que você também participe, não apenas do outro lado do celular, não apenas do outro lado da câmera, mas participe do lado de cá, também incentivando crianças, incentivando adolescentes a cultuarem ao nosso Deus, a crescerem nos caminhos do Senhor. Que Deus esteja abençoando a todos vocês ricamente. Nós temos um domingo muito abençoado. Fiquem com Deus, fiquem na paz de Deus.